Olá pessoal, meu nome é Darlene Fernandes. Eu estou aqui hoje para comentar um pouquinho sobre o livro Eu Sou Oliveira, de autoria do pastor Silas Malafaia. Todo esse texto, todo esse livro, ele está baseado em um salmo. Para ser mais específico, o Salmo 52, no versículo 8, em que o salmista Davi nos diz: Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. O autor desse livro, repetindo novamente, o pastor Silas Malafaia, ele confessa que quando ele leu pela primeira vez esse salmo, ele não compreendeu muito bem o porquê de Davi se comparar à oliveira verde na casa de Deus, né? Aí ele acabou fazendo uma visita a Israel e, acessando alguns materiais, ele pôde compreender um pouquinho mais sobre o processo de moedura das azeitonas para a fabricação do azeite de oliva. Então, as azeitonas, elas passam, né? E esse processo de moedura, ele resultava em 4 tipos de azeite, e cada azeite com uma qualidade diferente das demais. Então, 4 tipos de azeite com qualidades diferentes. O primeiro azeite extraído no processo de moedura, ele era o que tinha mais alta qualidade. E esse azeite era utilizado na adoração ao Senhor, era utilizado no templo de adoração ao Senhor. O segundo azeite, que tinha qualidade inferior ao primeiro e assim sucessivamente, era utilizado na alimentação das pessoas. O terceiro azeite era queimado, então era utilizado para gerar iluminação. E o quarto azeite, que tinha menor qualidade, ele era utilizado na fabricação do sabão. Então, frente a essas finalidades, a essas funções dos azeites, o autor ele indaga alguns questionamentos, ele faz o leitor pensar um pouquinho sobre algumas questões, fazendo uma analogia aí com as aplicações desses azeites. Por exemplo, o primeiro azeite que era extraído desse processo de moedura. Esse azeite ele era destinado à adoração no templo do Senhor. Então o autor ele diz assim para o leitor: você é um adorador por excelência? Você tem sido um adorador por excelência? O que você faz para se tornar um adorador por excelência? Segundo azeite, utilizado na alimentação das pessoas. Você tem feito a diferença nesse mundo? Você tem levado o pão da vida para o mundo que está faminto da palavra, da presença de Deus? Você tem feito a diferença? Tem sido sal na terra e luz no mundo? Terceiro azeite, utilizado na iluminação, né? Você tem sido novamente a luz do mundo, você tem sido o sal da terra, você tem feito a diferença. E o quarto azeite, que era utilizado na fabricação de sabão. Você tem lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo? Então, frente a essas aplicações dos azeites, há uma analogia, há um questionamento, né? Então, o autor ele vai questionar o leitor, né? Isso é bacana, isso faz o leitor pensar um pouquinho sobre suas atitudes como cristão. Vamos ver aqui o primeiro capítulo, sobre o que trata esse primeiro capítulo. Como oliveira verde, subtítulo: Oferecendo o melhor para Deus. Então, tudo que for feito para o Senhor, tudo que for feito para Deus, deve ser feito com o nosso melhor, né? Então, tudo que a gente for oferecer a Deus, devemos oferecer com o nosso melhor. O melhor do nosso tempo, o melhor da nossa renda, o melhor da nossa capacidade também. Muitas vezes, com relação ao tempo, a pessoa diz: mas como é que eu vou oferecer o meu melhor a Deus se eu trabalho 8 horas por dia? Em algumas situações, 10 horas por dia. Bem, na realidade, esse tempo que você passa, que essa pessoa passa no seu trabalho, é um horário, são horas, é uma carga horária que ela precisa cumprir como funcionário, né? Ela é obrigada a cumprir como funcionário. Então, ela não tem controle sobre essas horas, sobre essa carga horária. Então, é um tempo que não é dela, é da empresa. Mas a partir do momento que essa pessoa sai do seu emprego e vai para sua casa e fica com tempo livre, esse tempo é o tempo da pessoa. Por quê? Porque ela tem controle. É nessa hora que ela vai decidir o que ela quer fazer.
Geralmente é nessa hora que as pessoas costumam costumam cochilar, dormir, eu vou comer, eu vou conversar com uma amiga, eu vou visitar uma amiga, eu vou tomar um tereré, eu vou assistir um filme. Então são nessas horas que a gente costuma fazer bobagens, né? E é nessa hora também que o Senhor quer ver o nosso melhor, a nossa dedicação a Ele, a dedicação do melhor do nosso tempo para Ele. Então é nessas horas que nós devemos evangelizar, é nessas horas que nós devemos nos santificar, buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus, né? Colocar o Senhor em primeiro lugar. São nessas horas que a gente precisa ter esse tipo de atitude, se santificar, evangelizar, ganhar alma para o reino e assim por diante. Com relação à nossa capacidade, todos nós, seres humanos, somos seres inteligentes, né? Deus nos deu sabedoria, nos deu inteligência. Então, nós devemos usar essa inteligência para fazer a obra de Deus, para dar o nosso melhor a Deus, né? Como é que eu faço isso? Vamos usar um exemplo. Por exemplo, vamos colocar aí. Eu vou liderar, eu vou reger um grupo jovem, certo? Ok. Só que aí eu reúno jovens, faço uma reunião com jovens semanalmente, 2 vezes por semana. E aí eu simplesmente pego na internet, baixo na internet um playback, levo a letra impressa, distribuo para os jovens e vamos ensaiar. Simples assim, toda vez essa monotonia, toda vez essa prática simples. Eu estou oferecendo o melhor para Deus? Não estou, porque eu não estou me dedicando, porque eu não estou buscando sabedoria para liderar esse jovem. Então, eu tenho que orar a Deus e pedir para Ele sabedoria. Então, Senhor, me capacita. Senhor, me usa como ferramenta em Tuas mãos. Senhor, me dá ideias para colocar em prática com os jovens, a fim de que eles busquem mais a Tua presença, a fim de que eles se dediquem ao evangelismo, a fim de que eles aprendam, tenham mais sabedoria, mais paciência, mais comunhão contigo. Então, eu como regente do grupo, eu vou intermediar, né, mais ou menos, a relação desses jovens que muitas vezes não tem muita sabedoria, né, não tem muito tempo na presença de Deus, está chegando agora. E eu vou fazer com que esse jovem seja desperto para a obra de Deus. Então, eu posso ser uma ferramenta utilizada pela mão de Deus para esse fim, né? Mas para isso eu preciso buscar a presença de Deus, pedir orientação do Senhor. Vamos ver aqui o próximo capítulo. Subtítulo, aliás. Glorificando a Deus por tudo que somos. Bem, toda a nossa atitude, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos deve ser para a honra e glória do Senhor. Então, em tudo o Senhor deve ser glorificado. Em tudo que há em nossa vida, por meio disso, o Senhor deve ser glorificado. Existe uma palavra bíblica que trata desse assunto, que fala sobre isso. Deixa eu só encontrar aqui rapidinho. Achei aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, em que Paulo nos diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, deve ser para a honra e glória do Senhor. Então, muitas vezes, eu como cristão estou tendo atitudes erradas, né? Atitudes que o mundo condena. Aí o que vai acontecer? Estou tendo práticas erradas, atitudes que não são de um cristão, atitudes que desagradam ao coração de Deus e que não servem para a honra e glória do Senhor. Pelo contrário, né? Servem para envergonhar o evangelho de Cristo, vamos colocar aí, envergonhar a igreja de Cristo. Aí o mundo vai perceber, porque o mundo está aí para nos apontar, para nos julgar. Então ele vai ver, o mundo vai ver, as pessoas vão ver as minhas atitudes erradas e vão falar assim: nossa, mas ele não é irmão, ele não é cristão, como é que ele está tendo essa atitude, como é que ele está tendo essa prática, essa ação, como é que ele faz isso?
Eu não quero ser cristão desse jeito, eu é que não quero ser crente desse jeito. Pra quê? Pra ficar igual o irmão ali? Então é isso que acontece. O mundo ele vai nos apontar, ele vai nos julgar, e o evangelho de Cristo, a igreja de Cristo, na verdade, ela vai ser envergonhada. Tudo por quê? Tudo por conta das minhas atitudes erradas. Né? Então a gente tem que pensar bem sobre isso, refletir. Será que eu estou agradando ao coração de Deus? Será que eu estou envergonhando a igreja de Cristo, né? Então, a minha família, o meu trabalho, os meus planos, os meus projetos, tudo deve ser para a honra e glória do Senhor, né? Então, a gente já fala, Senhor, que seja para a tua honra e glória, Senhor, que se cumpra os teus propósitos na minha vida. Eu não sei o que vai ser, não tenho a mínima ideia, mas entrego em tuas mãos e que tudo seja para a tua honra e glória, que eu venha alegrar o coração do Senhor, né? Então a gente sempre tem que estar pedindo isso para Deus. Próximo subtítulo continuando aqui, né? Glorificando a Deus por tudo que somos, glorificando a Deus por meio das nossas atitudes. A gente sabe que é marca registrada do cristão liberar o perdão. O Senhor ele fala que nós devemos liberar o perdão, né? Então, por exemplo, eu tenho um colega, eu tenho um amigo, dentro da igreja ou não, que me ofendeu, que me criticou e que me apontou, e de repente ele parou de falar comigo, certo? Do nada, sem razão, sem motivo, eu não fiz nada pra ele, ele simplesmente brigou comigo e parou de falar comigo, certo? Eu tenho sabedoria, supõe-se. Eu sou servo de Deus, eu conheço a palavra, eu estou em comunhão com Deus. Eu sei que provém do trono do Senhor sentimentos de amor, de perdão. Então eu preciso liberar o perdão. Então eu vou chegar lá nesse irmão, nesse amigo, nesse colega e vou pedir perdão para ele. Olha, você me perdoa. Eu não sei o que é que eu te fiz de errado, eu não sei se eu te magoei, eu não sei como aconteceu, mas me perdoa. Peça perdão. Às vezes ele vai olhar e vai falar assim: "Nossa, mas ele não fez nada. Fui eu que briguei com ele e virei a cara, ele não me fez nada e ele tá vindo aqui me pedir perdão? Mas que coisa!" Ele vai ficar abismado, né? Ele vai falar, nossa, mas que ser é esse? Ele não tem culpa nenhuma, ele foi capaz de perdoar. Então ele vai ficar intrigado com a sua atitude. Aí ele vai parar para analisar, mas por que ele é assim? Ah, porque ele é servo de Deus, porque ele serve ao Senhor, porque ele honra o Senhor e ele tem na vida dele sentimentos de amor, de paz, de perdão. Por isso que ele é feliz, por isso que ele é alegre, por isso que ele resplandece a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, né? E ele vai falar, nossa, eu também gostaria de ser assim. Então ele vai começar a buscar o Senhor através da sua atitude de liberar o perdão, né? Uma atitude tão simples, teoricamente, e aí vai fazer com que o irmão fique intrigado, né, e busque ao Senhor. Fala, eu quero ser como ele também, eu quero ser como aquele jovem, eu quero ser como aquele homem, como aquela mulher,